A primeira figura do pensamento mitológico é Caos. Estamos diante de um Deus que corresponde completamente a uma certa imagem da natureza. Caos é totalmente distante de qualquer personalização. Não há, portanto, um homem que corresponda a Caos. Não há nem mesmo uma entidade humana abstrata que corresponda a Caos. Caos, se houver equivalente imaginário possível a Caos, propõe Homero, o que melhor ajuda a entendê-lo é um abismo sem fim. Eu acho que você já sonhou que estava caindo. E quando a gente sonha que está caindo, é como em desenho animado, não tem fim. A sugestão de Homero é pensar nisso, numa queda sem fim. Mas é claro que Caos acabou dando origem a tudo aquilo que não se deixa explicar pela razão. Caos, portanto, é o imprevisível. Caos, portanto, é tudo aquilo que não se deixa traduzir em fórmulas ou em leis. Uma zona mesmo. E, naturalmente, esse caos, como primeira entidade mitológica divina, vem logo acompanhado de uma segunda, Gaia. Gaia é a Terra. E aí houve um ganho de segurança para nós. Porque a figura de Caos é a figura da instabilidade absoluta. A figura de Caos é a figura da falta de chão. E Gaia nos dá um chão. Nos dá uma estabilidade, ao menos um lugar aonde se apoiar. Gaia é a Terra. Portanto, durante muito tempo ficamos com esses dois deuses, Caos e Gaia. E logo em seguida surgiu o Ponto, os mares, Tártaro. Tártaro são as profundezas, né? É curioso porque muitos fazem apelo ao inferno para explicar Tártaro. Mas é um inferno esquisito, porque é sem fogo. E depois é um inferno aqui mesmo. São os grotões, as profundezas. Tártaro apela muito mais para umidade e falta de luz, do que propriamente para inferno, tal como nós passamos a entendê-lo depois do cristianismo. Pois muito bem, com esses quatro aí, estamos preparados para entender o que aconteceu. Surge uma quinta divindade, Urano. Urano é o céu. Mas o curioso de Urano é que Urano surge colado em Gaia, como se fosse um edredom. A superfície de Urano é rigorosamente correspondente à superfície de Gaia. De tal maneira que toda a Gaia é coberta por Urano. É um cobertor e não é curto. Um cobertor justo. E Urano e Gaia são adesivos, né? Sem que haja entre ambos nenhuma fresta. Nenhum espaço. E Urano ficou em cima de Gaia muito tempo. E claro, isto de ficar em cima, aí quis dizer cópula sem interregno. Urano comia Gaia ininterruptamente. E naturalmente, não fica muito claro, porque não tinha o pós-orgasmo. Não devia haver muito relaxamento. E foram nascendo filhos.
E, naturalmente, Gaia começou a sofrer com aquela situação. A primeira leva de filhos de Urano e Gaia são os titãs, 12, 6 homens e 6 mulheres, fortes, belos, impressionantes os titãs, espetaculares os titãs. O problema é que os filhos não tinham por onde sair, não tinham para onde ir, e ficavam nos grotões da terra, dentro da terra. Né? De certa maneira, Gaia não podia parir seus filhos. Por quê? Porque Urano não dava trégua. Junto com os titãs nasceram outras levas de filhos. Voltaremos a falar de mitologia para explicar outros temas. Mas aqui o que me importa é que um dos titãs se revoltou contra Urano. É Cronos. E Cronos resolve montar um esquema para libertar a mãe desse pai inconveniente. E Cronos amputa o membro viril de Urano. Não se fala em proporções, mas para copular com a Terra inteira, não deve ter sido fácil para Cronos carregar. Mas ele era um titã. Então ele pegou o membro ainda pulsante de Urano e jogou sobre seus ombros. O sangue se espalhou por Gaia, gerando novos filhos, sobre os quais falaremos ainda. E o membro caiu no mar. E a espuma do mar, junto com a espuma do membro, deram origem à mais linda das deusas de Urano, Afrodite. Só que na hora que amputaram Urano, ele acusou o golpe. E conforme o plano de Cronos e Gaia, Urano recua. E quando recua, afasta-se de Gaia, indo parar aonde ele está hoje. No céu. Não era assim. Ficou assim. Porque cortaram fora o Bilal do céu. Professor, essa história, esse pessoal é criativo. Você pensa que é só você que... Não. E tem a vantagem, eles não tinham Faustão, Gugu. Então, na hora das narrativas, tinha que entreter a tarde de domingo inteira, até de noite. Então, o negócio era caprichado. Então, você entendeu? Cronos e Gaia escaparam Urano, Urano sobe e abre-se um hiato entre o céu e a terra. Graças à amputação de Urano, surge o espaço. E junto com o espaço, o tempo. Por quê? Porque o tempo era entendido como o ritmo dos encontros e dos acontecimentos. Ora, os acontecimentos começaram a acontecer no espaço, quando Urano largou mão e soltou Gaia. Portanto, o tempo, enquanto ritmo de ocorrências, dependeu da libertação de Gaia. Ora, meus amigos, curiosamente, Cronos ficou feliz. Casou-se com uma irmã e começou a ter filhos. Mas como o bom julgador por si julga os outros, dizem lá na terra de minha esposa, Cronos desconfiava dos filhos. Né? Chegava filho perto dele e ele já se protegia. E de tanto medo dos filhos, ele decidiu se proteger de vez.
e ele os comia. E comia digestivamente. Comeu o primeiro, comeu o segundo, comeu o terceiro, entre eles Poseidon, deuses importantes. E aí no último, Gaia resolveu proteger o seu neto, né? E então escondeu o seu neto nos seus grotões. Esse Cronos não vai comer. Uma articulação de Gaia, da mãe, para proteger o neto contra o filho. Vê só como não é só na casa da gente que tem esses negócios. Só que Cronos, meu amigo, Cronos tinha que ser iludido. E deram para ele uma manta cheia de pedras dentro. E ele comeu as pedras como se fosse o último dos filhos. O tal Zeus. E foi assim, graças a esta astúcia, que Gaia protegeu Zeus de Cronos. De certa maneira, Cronos ficou conhecido como o deus do tempo. De certa maneira, o que a mitologia quer dizer é que comer crianças ou comer pedras para Cronos dá na mesma, porque nada resiste ao tempo. Portanto, você entendeu que a mitologia começa com duas traições de filho em relação a pai. A traição de Cronos em relação a Urano e a traição em relação a Cronos, que permitiu que Zeus sobrevivesse. Na Teogonia de Hesíodo, há um momento em que Zeus, depois de uma guerra espetacular com a primeira geração dos deuses, depois de enfrentar os titãs, Zeus vence. E se Zeus venceu porque foi auxiliado por gente competente. Então, Zeus resolveu remunerar os fiéis e dividiu o seu secretariado e entregou um pedaço do mundo para cada um dos seus correligionários. Entende-se, portanto, que é a partir daí que o mundo abandonou o caos e entrou em cosmos, em ordem. Zeus pôs ordem no mundo. Graças a Zeus, o mundo que era caótico ganhou ordem, e esta ordem resultou de uma distribuição de territórios aos seus correligionários. Ora, o que tem isso a ver com a beleza? É que a mais firme convicção dos antigos é que se a natureza é bela justamente por conta de uma índole ordenada e cósmica que a caracteriza. É o atributo cósmico, é o atributo harmônico, é o atributo de simetria, é o atributo quase que matematizável que dará à natureza a sua beleza. Portanto, graças a Zeus, a beleza surge com a ordem universal.